Agora, essa pesquisa que você está dizendo é a pesquisa Quest de intenção de votos para o governo de São Paulo, que foi divulgada agora há pouco, e mostra que houve uma aproximação muito grande entre os candidatos Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. A liderança, né, quem aparece em primeiro lugar com as intenções de voto, ainda é Fernando Haddad do PT, com 31%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece em segundo lugar com 21% das intenções de voto. E Rodrigo Garcia, aliás, que tenta a reeleição aqui em São Paulo, candidato do PSDB, tecnicamente empatado com 20% das intenções de voto. Na margem de erro, eles têm ali o mesmo percentual praticamente. 31, 21 e 20. Exatamente, esse é o cenário que a gente tem em São Paulo. Haddad, absolutamente nada definido. Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Isso. Tá. Entre os outros candidatos, Carol Vigliar tem 1%, Antônio Jorge 1%, Vinícius Poit 1%, Gabriel Colombo 1%, Elvis César 1% também. Não pontuaram Altino Júnior e Edson Dorta, brancos nulos ou que não pretendem votar, 12% e indecisos, 11%. Bom, isso é primeiro turno, né? Isso. Para segundo turno, nós temos aqui também, e tem uma outra, essa pesquisa, esses números que a gente está falando aqui, são da pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador vira para você e fala: Joel, entre esses candidatos você votaria em qual? Agora, tem também a espontânea, que é para o entrevistado falar em quem ele votaria de maneira direta. Nesse caso, a gente tem o empate técnico entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Na pesquisa espontânea, Tarcísio aparece com 14% das intenções de voto, Fernando Haddad com 11%, e não muito atrás, Rodrigo Garcia aparece com 7%. Ainda falando em primeiro turno. Num segundo turno, considerando um cenário entre Fernando Haddad e Tarcísio, há um empate técnico. Fernando Haddad tem 42% das intenções de voto para um segundo turno, Tarcísio de Freitas, 39%. Num outro cenário aqui que foi estimulado pelos pesquisadores, Rodrigo Garcia vence Fernando Haddad com 45% dos votos, Fernando Haddad com 36% das intenções de voto. Há um terceiro cenário ainda em que Rodrigo Garcia vence Tarcísio com 40% dos votos, Tarcísio de Freitas 31% dos votos. E tem uma outra parte aqui dessa pesquisa, Joel, que eu acho que é bastante interessante e que pode fazer esse cenário mudar mais uma vez até o final da semana, ou quem sabe se consolidar, mas há uma parte da pesquisa em que foi questionado se o voto é definitivo, se já foi escolhido o seu candidato ou se você pode mudar. E está praticamente meio a meio. Ainda há uma indefinição sobre os candidatos ao governo de São Paulo, que é bastante grande. Nessa pesquisa que foi divulgada agora há pouco, a pesquisa Quest, que foi feita com 2.000 pessoas entre 22 e 25 de setembro, 95% de índice de confiança, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o número 03475/2022. O Sabino estará conosco hoje? Vamos falar com ele daqui a pouquinho. Tá, porque existe uma coisa interessante em política, para quem acompanha esses períodos eleitorais mais de perto sabe muito bem, que é o movimento na reta final. Quando o candidato ele chega numa ascendente, há uma tendência de continuidade para isso. Agora, em contrapartida, quando ele começa a cair na reta final, há uma tendência também nesse sentido. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o jogo ficou complicado para o Haddad. Bem complicado, porque os outros dois acabaram crescendo. E no segundo turno, ele empata praticamente com o Tarcísio, tecnicamente, como você disse, e perde para o Rodrigo Garcia, de acordo com essa nova pesquisa que acabou de ser divulgada. É isso aí. Será legal a gente destrinchar um pouco dessa ideia com o Sabino daqui a pouquinho conosco. Vamos tentar o contato com ele, sim. E